Olá! O programa de hoje discutirá segurança e privacidade na internet. Nosso convidado é Ricardo Giorgi, professor de pós-graduação e pesquisador do Laboratório de Pesquisa e de Segurança da Informação do Mackenzie. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Tudo bem. Professor, primeiro a gente queria fazer um panorama sobre o Marco Civil da internet. O senhor poderia citar os principais pontos e o que vai trazer de inovação? Claro. O Marco Civil da internet é uma lei que foi sancionada pela Dilma em 23 de abril agora, de 2014, e ele trata de assuntos relacionados à privacidade, a parte de questão de conteúdo e a neutralidade da rede. São três pontos que focam, o Marco Civil ele tenta focar e tratar esses pontos. Professor, o que o usuário poderia fazer para se proteger de ataques cibernéticos? O que o senhor poderia dar como dica? Para se proteger de ataques cibernéticos, normalmente o usuário ele tem que ter consciência do risco que é acessar um ambiente desconhecido sem os devidos cuidados. Isso significa dizer o seguinte: ele tem que ter, no mínimo, um antivírus na máquina, ele tem que ter o que a gente chama de uma máquina com sistema operacional atualizado. Isso significa que ele não pode usar um computador que o fabricante lançou determinados tipos a gente chama de patches, mas na verdade são remendos de softwares, né, que ele usa na máquina dele e que estão com vulnerabilidades. Então, entre outras coisas, você precisa ter basicamente a questão de ter a máquina sempre atualizada com a última versão de software possível. Mas como esse assunto é um pouco complexo, eu recomendo que as pessoas que estão nos ouvindo que acessem um site do Comitê Gestor de Internet do Brasil, que é o http://cartilha.cert.br. Lá tem todas as informações que qualquer pessoa que estiver preocupada com a relação de fraude, riscos ou eventualmente programas maliciosos na internet deve se dirigir lá e se informar um pouco melhor, que é bastante complexo esse assunto. Tá ótimo. Professor, o senhor poderia explicar um pouco a diferença de segurança entre acessar a rede de um smartphone e de um computador? Existe uma diferença? O usuário está mais protegido ou vulnerável em algum dos dois? Como funciona isso? O celular, hoje em dia, que a gente chama de smartphone, ele também é um computador até bem mais poderoso que os computadores do passado. Então, os riscos são praticamente os mesmos, ou seja, você acessar um ambiente eletrônico sem estar devidamente calçado, devidamente preparado e acessar esse ambiente de forma leviana. O que eu quero dizer? Sem se deixar levar por ofertas ou links que podem chegar até você, né, por mensagens ou por e-mails e que, eventualmente, se você clicar, pode instalar um cavalo de Troia, pode instalar um programa malicioso que vai roubar os seus dados financeiros, pessoais, e aí o usuário final ele vai ter um prejuízo grande. Quer dizer, os riscos praticamente, guardadas as devidas proporções, são os mesmos. Ocorre o seguinte, que quando você fala de dispositivos móveis, você tem duas plataformas que são líderes de mercado. Uma chama-se Android, que é o do Google, e a outra chama-se iOS, que é o da Apple, que é o iPhone, né? Tem duas possibilidades que podem ser tomadas perante esses cenários. O iPhone, ele é um sistema operacional fechado, o iOS da Apple, tá? Onde, normalmente, você, para instalar um aplicativo, porque o smartphone sozinho, ele só serve para você falar no máximo. O que interessa são as apps ou os programas que você baixa, justamente para poder aumentar as funcionalidades do seu celular, né? Então, você tem duas posturas para usar o celular. Uma é usar de forma correta, que seria sem destravar o aparelho, e outra seria você utilizar o mesmo aparelho, mas de forma destravada, que a gente tem um termo em inglês chamado jailbreak. Se você faz jailbreak do seu aparelho móvel da Apple, você pode instalar qualquer programa, qualquer app, que qualquer pessoa normal teria que pagar. Ou seja, a pessoa que, vamos dizer, anda na linha, ela, claro, vai ter que pagar pela propriedade intelectual de alguém que teve trabalho para desenvolver aquela app que trouxe alguma funcionalidade ou algum benefício para o aparelho móvel dela, correto? Quando você faz jailbreak, você tem o mesmo acesso, até maior às vezes, que as pessoas que não fizeram o jailbreak. Por quê? Porque você instala um aplicativo no seu celular chamado de Cydia. E o Cydia permite com que você instale
todos os programas que tem na loja da Apple sem você ter que pagar nada. Mas qual é o risco disso? O risco disso é justamente esse, que eventualmente você pode instalar uma app que, como ela não sofreu o que a gente chama de uma auditoria de código por parte da Apple, ela pode instalar um aplicativo malicioso que vai fazer com que este aparelho móvel dela passe a fazer parte de uma rede de computadores zumbis que a gente denomina de botnet, ou seja, uma rede de computadores robotizados para algum ataque mais relevante ou mais importante em algum site mundial conhecido. O Android, por outro lado, ele não tem essa questão dessa auditoria de código, então ele é uma plataforma mais insegura. Então, quando você baixa as aplicações para Android, você normalmente não tem que pagar nada. Mas existem estatísticas e pesquisas que são realizadas em relação às vulnerabilidades existentes nas apps para Android. E sabe-se que mais de 60% dessas apps possuem problemas de segurança. E um dado extremamente preocupante é que 1 em cada 3 aparelhos que têm Android estão infectados com algum tipo de programa malicioso ou algum tipo de risco para o usuário final. E a forma de o usuário se proteger, então, seria a instalação de antivírus? No Android, isso é obrigatório você instalar um antivírus. Na Apple, ou seja, no iOS do iPhone, se não tiver sido feito o jailbreak. Se tiver sido feito o jailbreak, sim, será obrigatório instalar um antivírus também. Entendi, obrigada. O Papo.com vai para um breve intervalo, voltamos em breve. Voltamos agora com o programa Papo.com. Nosso convidado é o professor Ricardo Giorgi, especialista em computação forense. Professor, a próxima pergunta é em relação à proteção, dos usuários. Recentemente, as fotos de várias atrizes foram vazadas na internet. Então, assim, explica um pouco pra gente quais seriam os procedimentos que o usuário deveria tomar para tentar barrar um pouco para barrar um pouco esse caos, assim, para evitar que as fotos se espalhem, enfim, que fique na rede. Quais procedimentos as pessoas devem tomar? Bruna, as fotos dessas atrizes são vazadas porque existe algum tipo de vulnerabilidade que um eventual atacante mal intencionado explora para conseguir acesso a um conteúdo que ele não deveria ter acesso, certo? Então, de uma certa forma, a pessoa que teve as fotos vazadas, ela não teve os devidos cuidados necessários para proteger o dispositivo que armazenava essas fotos. Então, também tem que deixar bem claro essa parte. Mas, uma vez que o incidente já ocorreu, o que se deve fazer? Deve-se se procurar um especialista em computação forense ou advogados que possam auxiliar e orientar as pessoas de como proceder na forma jurídica para que sejam abertos processos e que tente se achar os responsáveis pelo vazamento indesejado dessas fotos. Aí nós temos Dr. Rastreamento Renato. de web, é isso que o senhor se refere? Exato. Para tentar rastrear quem é que roubou essas fotos, quem é que invadiu os seus dispositivos. E aí nós temos vários exemplos de profissionais capacitadíssimos, Dr. Renato Apsiblum, doutora Patrícia Peck, Juliana Jova, Instituto de Perícia de Crimes Digitais do Otávio Arthur e vários outros profissionais capacitados, né, José Milagre, etc., que poderiam ajudar eventualmente essas pessoas que tiveram algum tipo de incidente com relação à quebra da privacidade quando tiveram suas fotos vazadas. O senhor poderia explicar um pouco para a gente do que se tratam os spams, como eles são criados e qual o real intuito dos os spams, a ideia hoje em dia não é mais perturbar o usuário, mas sim tentar jogar o que a gente chama de phishing scam, que joga a rede de pesca e consiga pegar o maior número de peixes possíveis. O que são os peixes? São as pessoas que caírem no conto do vigário, no estelionatário, no estelionato cibernético, ou seja, na conversinha mole que vai por e-mail. Tá? Então, o ano passado, por exemplo, foram enviados 109 trilhões de e-mails no mundo. Tá? E desses, 77% eram spams e lixo cibernético. Ou seja, programas que buscavam invadir ou a privacidade do usuário ou roubar os dados financeiros desses usuários. Então, spam é uma palavra que vem
uma origem americana, de uma lata de presunto, e que é, vamos dizer assim, aquele e-mail indesejável, aquele e-mail que você pode apagar e tem que ir para o lixo eletrônico. O problema é que os filtros de e-mail dos provedores de acesso já estão sobrecarregados e não conseguem mais filtrar muito bem tamanha a enorme quantidade de spams que chegam todos os dias nas caixas postais dos usuários. E por causa disso, vários deles, numa hora que vem algum tipo de e-mail com alguma vantagem, seja o ganho para o usuário final, ou algum tipo de ameaça, ou algum tipo de qualificação da pessoa que acha que vai ganhar alguma coisa se clicar naquele link, as pessoas clicam e eventualmente são contaminadas ou são invadidas e deixam seus computadores vulneráveis a partir de então. Professor, eu gostaria que o senhor citasse os principais centros de referência de estudo hoje de computação forense, tanto no Brasil quanto fora, e para os nossos telespectadores poderem procurar por mais informações, ou as pessoas que têm interesse em estudar a respeito do assunto. Bom, o Mackenzie tem um excelente curso de computação forense e várias outras universidades também em São Paulo, mas assim, lá fora existem universidades americanas, universidades da Europa que são referência nessa questão forense. Então tem Berkeley, tem MIT, tem Stanford, tem Duke University, tem Wharton. Todas elas têm cursos específicos para essa questão de lidar com incidentes digitais ou fraudes cibernéticas. Agora, para as pessoas que realmente estiverem a fim de estudar e quiserem ter acesso a um conteúdo de altíssima qualidade direto pela internet, eu recomendo o site www.coursera.org, que é o quê? Os melhores cursos de todos os assuntos, com os melhores professores das melhores universidades, tudo de graça. Você só precisa saber inglês ou outras línguas para você poder cursar um curso desses. Tá ótimo. Bom, professor, infelizmente o nosso tempo é curto, então o Papo.com vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer pela participação do senhor, pela colaboração. E esse foi o Papo.com de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima.